Shalom, seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje nós vamos apresentar o quarto vídeo da série A Eternidade, com o tema A Coroa. O desejo de receber a coroa deve estar no coração do cristão. Vemos na Bíblia várias menções à coroa e vários nomes dados a ela. Neste vídeo, o pastor Luiz Dias, da Igreja VIP, irá falar sobre o que Deus prepara para aqueles que buscam a Deus. Vamos juntos aprender esta recompensa que Deus nos ensina através da sua palavra. Vem comigo! E aí, meus irmãos, vamos para mais uma jornada da eternidade. Vamos mais uma jornada da eternidade, vamos aprender coisas preciosas, tremendas, que Deus tem para nós. E eu queria começar lembrando o texto que nós falamos, encerramos a ministração da semana passada. Nós estamos falando agora, nesse episódio, nesse momento, nós estamos falando do tribunal de Cristo, onde todos irão comparecer, todos os cristãos, todos os salvos, eles irão comparecer diante do tribunal de Cristo. Se você é salvo no Senhor, se você está seguindo o caminho do Senhor, se a tua vida foi entregue ao Senhor, quero que você saiba disso. Você vai comparecer diante do tribunal de Cristo. Mas isso é muito importante nós sabermos e nós termos essa consciência e sabermos disso. Por quê? Porque o texto de João é muito importante e ele fala, 1 João 2:28, João, o apóstolo, escrevendo aos irmãos na sua primeira carta, 1 João 2:28, João escreveu o Evangelho, mas ele escreveu algumas cartas, e esta primeira carta, João 2:28, diz: filhinhos, olha só o carinho, olha só o amor que o apóstolo tinha para com aqueles irmãos. Ele diz: filhinhos, agora permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança, e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Esse dele, evidentemente, João está falando do Senhor Jesus. Ele está falando: olha, permaneçam em Jesus, para que quando ele vier na sua vida, nós possamos estar diante dele com confiança. Como assim com confiança? Nós sabemos que estaremos diante do tribunal de Cristo, e precisamos estar com confiança. E ele diz: olha, para que nós não sejamos envergonhados. E nós aprendemos que no tribunal de Cristo, nós receberemos as recompensas, ou receberemos a recompensa, ou teremos perdas. É isso que nós lemos na palavra de Deus. E tudo vai depender do que nós temos falado, vai depender do edifício da vida cristã, de como você está construindo a vida cristã. Nós aqui lançamos o fundamento. O apóstolo Paulo diz: olha, eu lanço o fundamento. Para você construir, você precisa de um fundamento, está certo? Você precisa de um fundamento sólido, não é isso? Então, para você construir, você tem que ter um fundamento. Nós lançamos um fundamento que é Jesus, a fé em Jesus, os princípios de Cristo. Nós lançamos um fundamento, e quem que edifica agora sobre esse fundamento? Cada um de nós. Eu tenho que edificar a minha vida espiritual, você tem que edificar a sua vida espiritual sobre o fundamento que é Jesus. E aí você tem que decidir que tipo de construção você vai fazer. Você tem que decidir, assim como você vai construir uma casa. Então você precisa decidir que tipo de construção, e existem duas modalidades. Ou você pode construir, nós falamos na semana passada, um edifício de ouro, pedras preciosas ou prata, ou você pode construir um edifício de madeira, feno e palha. Então veja, eu tenho que decidir, e diz que lá diante do tribunal de Cristo, aquilo que nós fazemos, as nossas obras, elas serão provadas, e elas serão provadas no fogo, e esse fogo se chama intenção. As nossas obras, elas não serão provadas pelo tamanho que elas terão, mas elas serão provadas pela intenção do que nós fizemos. Estaremos diante do tribunal de Cristo. Então tua vida cristã, aquilo que você faz, as tuas obras, as tuas boas obras, serão provadas pela tua intenção, e de acordo com essa intenção, você vai receber o que? O galardão, você vai receber o prêmio. Tudo isso temos falado nesses últimos dias. Você vai receber o prêmio, glória a Deus. Como é que vai ser o seu prêmio lá no céu? Você está ajuntando tesouros nos céus? Depois que nós começamos esta ministração, diz para mim, pensa aí,
Você tem pensado mais no céu? Você tem pensado mais na eternidade? Eu espero que sim. Porque muitas vezes estamos pensando mais nas coisas que nós precisamos hoje, vivemos hoje. Bom, isso é importante, precisamos pensar mesmo, mas não pode roubar o nosso pensamento do céu. E a Bíblia diz que onde estiver o nosso tesouro, o nosso pensamento, aí estará o nosso coração. E por isso que o Senhor está falando a respeito da eternidade, para que você comece a pensar sobre a eternidade. Pensamos muito sobre os nossos problemas, sobre como vamos enfrentar o coronavírus, né? Se vamos tomar a vacina, quando que vai chegar a vacina, não é isso? Estamos preocupados com isso, né? Os jornais falam sobre isso e a gente fica focado nisso. Olha, para um pouco, você precisa focar no céu, porque tem coisas muito melhores, Deus preparando para você, é isso que nós estamos falando aqui nesses últimos dias, amém? E lá no céu então, você vai receber o prêmio, ou você vai receber a perda. Então, que você não seja envergonhado, que você possa estar aqui, construindo uma vida espiritual, de ouro, de prata e de pedras preciosas, amém? Glória a Deus, para que quando chegar lá no céu, você possa receber o galardão. Mas eu quero te dizer uma coisa, o galardão também não é só para você fazer festa lá no céu, quando você o receber, não é apenas para isso. E aí é que vem a mensagem de hoje, o galardão, presta atenção, o galardão que você vai receber lá no céu, ele vai determinar que grau de autoridade você terá no reinado de Cristo no milênio. Uau, já estamos avançando mais, não é? Já estamos indo além, e vamos hoje além do tribunal de Cristo. Mas eu quero voltar um pouquinho e falar sobre a coroa, para que nós possamos entender, e tem que ter no nosso coração esse desejo de receber a coroa de Cristo, ou melhor, a coroa que está preparada para nós, não é? Que Cristo dará naquele dia. Então tem que ter no nosso coração esse anseio. Quando nós lemos na palavra, muitos apóstolos e servos de Deus, e a igreja primitiva, ela falava muito a respeito da coroa. Bom, nós já falamos a respeito do apóstolo Paulo, e olha como é que ele fala da coroa, escrevendo para Timóteo, 2 Timóteo 4,8, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Que dia é esse? Que dia é esse? Dia do tribunal de Cristo. Você já entende esse texto? Você já entende esse texto? Não fica perdido no dia, se é segunda, terça ou quarta. Você sabe que dia que é? Que dia que você vai receber a coroa? No dia do tribunal de Cristo. Estamos aprendendo, estamos entendendo o texto. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Então olha só, o apóstolo Paulo chama essa coroa que você vai receber no tribunal de Cristo, ele diz que é a coroa da justiça. Bom, eu fico pensando que o apóstolo Paulo sofreu muita injustiça, porque ele queria pregar o evangelho, as pessoas não compreendiam, e o maltratavam, e o apedrejavam, e uma vez ele ficou como que morto, largaram ele porque achavam que ele estava morto. Imagine quanto que ele deve ter sido surrado, não é? Havia muita injustiça, ele sabia disso, mas ele sabia que, apesar de todo o sofrimento que ele passava, ele sabia que existia uma coroa da justiça preparada para ele, amém? Isso o motivava. Quando nós temos a consciência e a certeza que vamos receber a coroa, isso traz motivação na nossa vida, isso é importante. Você não pode andar sem motivação, não é? Se você levanta de manhã e não tem motivação, o dia é pesado, mas quando você está motivado, é diferente. E na vida cristã da mesma forma, devemos estar motivados, e o apóstolo Paulo dizia que a motivação dele era a coroa que ele iria receber, e ele chama essa coroa de coroa da justiça. Mas não apenas ela era chamada assim. Tiago, irmão do Senhor Jesus, quando escreve a sua carta, lá em Tiago 1,12 diz, bem-aventurado. O que é bem-aventurado? Feliz, felicíssimo. Feliz o homem, a mulher também, que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Aqui Tiago falando sobre a coroa, e ele chama a coroa como o quê? Coroa da vida. E lendo esse texto e tendo já aprendido sobre o tribunal de Cristo, você consegue enxergar o tribunal de Cristo aí? Tiago está falando do tribunal de Cristo. Ele está falando o quê? Antes de falar da coroa, ele diz que
nós seremos o quê? Provados, e é isso que a palavra diz. Lá no tribunal de Cristo nós não seremos provados como fogo, a prova das intenções. E quando formos provados, seremos aprovados e receberemos a coroa da vida. Amém? Então o apóstolo Paulo está dizendo, ele é a coroa da justiça. Tiago vem e diz, olha, ela é a coroa da vida, e é isso, é a coroa da vida eterna. A coroa é o prêmio. Então há essa abrangência, esse entendimento amplo a respeito da coroa. Mas tem mais, o apóstolo Pedro escreve sobre a coroa também, e ele diz, e quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Amém? Apóstolo Pedro escrevendo aos pastores, ele diz que os pastores que pastorearem segundo a direção de Deus, ele diz, olha, quando aparecer o sumo pastor, quem é esse sumo pastor? Quem é o sumo pastor? Jesus. E quando ele aparecer, o que vai acontecer? Alcançareis a incorruptível. Paulo fala sobre isso. Aqueles que correm, aqueles que estão numa competição, eles querem ganhar um prêmio que se corrompe, não é isso? Nós sabemos disso. Se há um torneio, e todos entram no torneio para ganhar, não é? E o apóstolo Paulo fala que havia ali naquela época na Grécia, no mundo greco-romano, então os jogos olímpicos, desde aquele tempo, e as pessoas que entravam ali, elas entravam para ganhar, mas elas ganhariam uma coroa que se corrompe, um prêmio que se corrompe, mas nós corremos também querendo ganhar um prêmio, e esse prêmio que nós ganharemos é uma coroa incorruptível, amém, que não se corrompe. E que significa isso? É uma coroa eterna, amém. O que você vai ganhar no tribunal de Cristo, escute, é eterno. Ninguém vai tirar de você quando você receber, é para sempre, amém. E quando eu digo para sempre, é para a eternidade toda. Ninguém vai tirar de você, aleluia. Vale a pena correr? Vale a pena ganhar essa coroa? Vale a pena ganhar essa coroa. Não é algo que você vai ganhar hoje. Muitas vezes se esquecemos das pessoas que já ganharam coroas, e de repente aquela coroa que ele ganhou em um determinado torneio já não tem mais significado para ele. Às vezes ele está fazendo até outra coisa, mas para nós não. A coroa que vamos receber é eterna, o prêmio de Cristo é eterno, e isso é importante, por isso que nós batalhamos. Então Pedro fala que é a coroa da glória, é o que vai coroar, vai trazer alegria para aquele que o receber. Mas talvez você fique pensando, pastor, mas diz aí, imagina todos lá no céu recebendo coroa. Uns vão receber a coroa da vida, outros vão receber a coroa da glória, outros vão receber a coroa da justiça. Será que vai ter uma ostentação de coroa lá? O que você acha? Não é? A minha coroa, vai ser melhor que a sua, a minha vai ser maior, né? Será que vai ter ostentação de coroa? Vão passar desfilando as coroas? O que vocês acham? Lá no céu, ostentação de coroa, todo mundo com coroa? Não. Sabe o que vai acontecer com a coroa? Aleluia. Quero que você aprenda essa lição, guarde, para que quando chegar lá no céu você não fique sem saber o que fazer. É ruim você quando não sabe o que fazer, e se você não souber o que fazer com a sua coroa, quero te dar aqui, já está registrado na palavra de Deus o que fazer com ela. O que você vai fazer com a coroa? Presta atenção nesse texto, que está lá em Apocalipse 4, 10, 11. E os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Aleluia. A coroa que nós vamos receber do Senhor não é para a nossa glória, a coroa que vamos receber do Senhor não é para a nossa ostentação, mas a coroa que vamos receber do Senhor, nós vamos entregá-la ao próprio Senhor, porque se estivermos lá, e porque estamos lá,
abençoar, é porque devemos a nossa vida ao Senhor. A coroa que nós receberemos, ela não é para nosso mérito, para dizer o quanto somos grandes ou quanto somos melhores, porque não somos pecadores, e se receberemos a coroa, é porque, como nós cantamos hoje, é a graça do Senhor sobre nós, aleluia. E o que faremos, Senhor, essa coroa eu recebi, glória a Deus, mas essa coroa é para ti, aleluia, porque a ti seja toda a honra, toda a glória, todo o poder, todo o domínio, aleluia. Senhor, eu estou feliz porque eu estou com a minha coroa, mas Senhor, ela não é minha porque eu não fiz nada, porque o Senhor a conquistou lá na cruz, foi o Senhor que pagou o preço. Essa coroa é para ti, Senhor, e todos ali que receberão a coroa, eles não vão ficar muito felizes por isso, com certeza, mas não haverá um orgulho, não haverá uma ostentação, mas sim, a glória será para o Senhor, aleluia. Aprenderam isso? Guarda isso no coração, para quando chegar naquele dia, você sabe o que fazer com a sua coroa, amém? Glória a Deus. Aprenderam com a palavra, né? Tremendo, aprendemos sobre isso, mas a coroa não trará toda essa euforia e essa alegria. A coroa também mostrará para nós autoridade. Mas antes de falar sobre isso, sobre o que também representa a coroa, eu quero trazer um texto aqui muito importante. Quando é que vamos receber tudo isso? Quando é que seremos coroados? Quando é que seremos coroados? Em que momento da história da humanidade, da história escrita por Deus, nós seremos coroados? Em que momento acontecerá o tribunal de Cristo? Vocês já devem ter, se você é esperto e já leu os textos com bastante atenção, você já deve estar sabendo que toda vez que fala de coroa, fala do quê? Da vinda de Cristo. Eu não toquei nesse ponto porque tinha esse momento para falar. Toda vez que se fala de coroa, e aí quando se fala de coroa, se fala do tribunal de Cristo, tá certo? Onde vamos receber a coroa? No tribunal de Cristo. Quando seremos provados? No tribunal de Cristo. Quando acontecerá o tribunal de Cristo? Quando acontecerá a nossa premiação? Na vinda do Senhor Jesus. E olha esse texto aqui, Apocalipse 3:11, um alerta: eis que venho sem demora. Quem está falando? Quem é que vem sem demora? Jesus, não é? Olha o que ele diz: eis que venho sem demora. Presta atenção, guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Olha o que ele está falando: eu estou chegando, e se quando eu chegar, eu vou entregar a coroa, presta atenção, fique atento, para que nesse percurso, até eu chegar, ninguém roube a tua coroa, ou seja, você desvie da fé, você deixe de crer em Deus, e deixe de fazer as boas obras, de construir a sua vida espiritual, está entendendo? Porque às vezes, as pessoas desanimam e param. Senhor está demorando. Não importa o quanto o Senhor demore, você tem que estar sempre firme e constante, amém? Abundantes na obra do Senhor. Mas é importante entender que, e isso é importante agora, é que o tribunal de Cristo acontecerá na vinda do Senhor Jesus. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, ou seja, para que quando eu chegar, eu possa te coroar. Essa é a vontade do Senhor, amém? Mais do que a tua vontade de receber a coroa, é a vontade de Deus de dar a coroa a você, amém? Amém? Ele quer isso, por isso que ele fala: toma cuidado, fique atento, fique esperto, para que ninguém tome a tua coroa, para que você possa receber essa coroa que eu tenho preparado. E quando vai acontecer essa coroa? Na volta de Cristo. E aí, a gente entende algumas coisas, quando nós posicionamos a coroação, o tribunal de Cristo na volta de Cristo, é que nós receberemos essa coroa para termos autoridade. E aí fica ligado, presta atenção, que vamos agora caminhar e vamos entrar em algo tremendo, maravilhoso. E eu quero ler para vocês uma parábola. Talvez você já tenha lido essa parábola, e essa parábola parece com a parábola dos talentos, mas na verdade essa parábola é a parábola das minas, das pedras preciosas, tá certo? Ela parece
com a parábola dos talentos, mas ela não é a parábola dos talentos. Fala o quê? De minas, de recursos. Assim como o talento também fala de recursos que aquele senhor deu aos seus servos, mas eu quero que você leia com atenção. E preste atenção nessa parábola, porque ela é reveladora. E diz aqui: e disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. Para que aquele nobre saiu? Presta atenção. Para quê? Ele foi viajar, tirar férias? Não. Ele foi tomar um reino. E depois que ele tomar esse reino, ele vai voltar. Presta atenção nisso. Uau! E chegando e chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas. E disse-lhes: negociai até quando? Que eu venha. Ele foi para tomar um reino, mas ele vai voltar. Mas os seus concidadãos odiavam-no e mandaram após ele embaixadores, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Ele estava lá para ter um reino, mas haviam pessoas que não queriam que ele reinasse. Ok? Presta atenção nisso. E aconteceu que, voltando ele, quem que voltou? Aquele senhor que foi. Depois de ter o quê? Tomado o reino. Ele saiu para tomar um reino, e depois que ele tomou o reino, ele voltou. E aí quando ele voltou, o que ele fez? E disse-lhe que chamassem aqueles servos a quem tinha dado o dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado, negociado. E veio o primeiro dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele lhe disse, presta atenção nisso: bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. Uau! Vamos continuar na parábola. E veio o segundo, e disse: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E a este disse também: se tu também sobre 5 cidades, tem autoridade sobre 5 cidades. E veio o outro dizendo: Senhor, aqui está a tua mina, e guardei no lenço. Gentil, mas não era isso que o Senhor esperava dele. E ele ainda diz: porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não pusestes, e cegas o que não semeaste. Porém eu lhe disse: mau servo. Porém ele lhe disse: mau servo, pela tua boca te julgarei. Isso te lembra alguma coisa? Isso te lembra alguma coisa? No tribunal as pessoas são julgadas. Sabias que eu sou homem rigoroso, e que tomo o que não pus, e cego o que não semeei? Por que não pusesse, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu, vindo, exigisse com os juros? E disse aos que estavam com ele: tirai-lhe a mina, e dai-a ao que tem 10 minas. E disseram-lhe eles: Senhor, ele tem 10 minas. Pois eu vos digo que a qualquer que tiver, ser-lhe-á dado, mas ao que não tiver, até o que tem, lhe será tirado. E quanto àqueles meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui, e matai-os diante de mim. Essa é a parábola do Senhor. Parece a parábola dos talentos. Aqui também de multiplicação. Mas é interessante observarmos que aquele Senhor foi para fazer o quê? Tomar o reino. E quando ele tomou um reino, ele voltou. E quando ele volta, ele pede contas aquilo que ele deixou. E ele vai encontrar pessoas que multiplicaram a sua. Veja que não são só 3, aqui são 10, e eles não recebem coisas diferentes. Eles recebem cada um uma mina, uma mesma quantidade de dinheiro, diferente da parábola dos talentos. Mas eles têm que prestar contas, não é? E daquele que recebeu uma, conseguiu 10. E qual foi a recompensa dele? Ele vai cuidar de 10 cidades. Como assim? Fica com isso na memória. Quantas cidades que ele ia cuidar? 10 cidades. E o que granjeou mais 5, ia cuidar do quê? 5 cidades. E aquele que não fez nada, guardou no lenço. Não é? Cuidadoso.
está bem guardadinho, no lenço. O outro colocou na terra, mas esse faz no lenço. Eu guardei bem guardado, mas é isso que Deus espera? Hã? Aquilo que Deus deu para você, Deus quer que você guarde bem guardadinho? Não, Ele quer que você multiplique, está certo? Ele quer que você passe para outro, que você seja a luz, está certo? É isso que o Senhor espera. Bom, e aquele que, evidentemente, assim como na parábola dos talentos, aquele que não multiplicou, o que acontece com ele? Bom, ele perde até aquilo que ele tirou. Mas aqui também há outras coisas acontecendo, pessoas que não queriam que aquele homem nobre assumisse o reino. Eles não queriam, mas deu certo? Não deu certo, eles não queriam, mas ele assumiu o reino. E diz que quando ele voltou, que ele deu o prêmio, ele chamou aquele pessoal que não quis que ele reinasse e fez o quê? Destruiu. Entenderam essa parábola? É isso mesmo? Ficou claro para vocês todo esse transcorrer das ideias? Pois bem, é isso que acontecerá na vinda de Cristo. Essa parábola está falando da vinda do Senhor Jesus. Olhe só o que diz Apocalipse 11:15. Se lembra lá no 19:12, eis que certo homem partiu para uma terra remota a fim de tomar para si um reino e voltar. Não é isso? Olha o que diz Apocalipse. O sétimo anjo tocou a trombeta. Quantas trombetas vão ser? Quantas trombetas? Então essa é a última trombeta. Vai ter mais trombeta? Não. Ponto final. Chegou a hora. Uau! E o sétimo anjo tocou a sua trombeta. E houve no céu grandes vozes que diziam, presta atenção, os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todo sempre. Aleluia. Do que aquela parábola estava falando? Do que aquela parábola, quem que era esse homem nobre? Quem que era? Jesus. E quando for dada a última trombeta, foram dadas várias chances, aconteceram várias coisas, mas a última coisa, no tempo final, no tempo determinado, o que vai acontecer, vai ser tocada a última trombeta, e agora quando tocar a última trombeta, o que será anunciado? Jesus tomou o reino, e Ele reinará para sempre, amém? Aleluia! E quando Ele toma o reino, o que acontece? Ele volta, ok? Ele volta para tomar o reino. E diz que os reinos de onde? Do céu? Porque a gente fica assim, não, o reino de Deus, né? Reino de Deus, né? Lá no céu. Não, ele diz aqui, olha, os reinos do mundo vieram a ser de quem? Do nosso Senhor e do seu Cristo. Amém? E Ele reinará para todos sempre. Aleluia. Essa é a nossa esperança. Então está vendo a ligação entre aquela parábola e o que vai acontecer? E agora você vai ficar arrepiado. Vamos ler Apocalipse 11, olha só o que vai acontecer. E presta atenção, fique ligado naquilo que o Senhor está falando hoje para você. Em Apocalipse 11, 16, 19, e os 24 anciãos que estavam assentados, bom, nós já falamos deles, não é? Eles foram aqueles que lançaram a coroa, aleluia. Foram aqueles que estão lá glorificando a Deus. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos, diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo, graças te damos, Senhor Todo-Poderoso, que és e que eras e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Quando tocar a última trombeta, será dito ao Senhor, Senhor Jesus, tu reinas. E ali haverá uma adoração ao Senhor sobre esse reinado, e reinado com grande poder. Agora presta atenção no verso 18, e iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e presta atenção, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo, e houve relâmpagos, vozes, trovões e terremotos e grande saraivada. Uau! A vinda do Senhor Jesus será feita com grande poder, amém? Ele não vai vir agora num menininho indefeso numa manjedoura, mas Ele vai vir como um Rei Todo-Poderoso.
E diz aqui: abriu-se o céu, abriu-se no céu o templo de Deus, não é? E houve o quê? Relâmpagos e vozes, trovões. Diz que a vida do Senhor vai ser como um relâmpago, não é? Aqui está falando da vinda do Senhor, mas olha aqui quantas coisas. Diz que o Senhor tomou o reino, e quando Ele toma o reino, Ele vem para fazer algumas coisas importantes. Veja bem, Ele vem para assumir o reino. Alguém que toma o reino, ele vem para assumir o reino, está certo? Agora eu sou o rei, agora as ordens eu é que darei, e as coisas vão andar da minha maneira, porque eu sou o rei. Ele não vai tomar o reino pro forma, está certo? Ele vai vir, ele vai tomar o rei, ele vai tomar o reino, e quando ele tomar o reino, o que vai acontecer? Bom, aqui está dizendo que uma das coisas é o tempo do quê? É o tempo de dares o galardão. É o tempo de dares o galardão. Para quem? Aos profetas. E esse aqui é maravilhoso. Os profetas merecem o galardão. O que vocês acham? Os teus servos. E aos santos. Os santos merecem galardão, sim. E aos que temem o teu nome, pequenos e a grandes. Não importa se você era um simples membro da igreja, ou você era um grande pregador. Não importa. Está certo? Pequenos e grandes. Aqui não está falando de crianças e adultos, mas aqueles que são pequenos e grandes diante de Deus. Então, é o tempo de dares aos teus servos. Você é servo do Senhor, então você receberá o galardão. Quando isso? Na vinda do Senhor Jesus, quando Ele vier para tomar o reino. Ele vai tomar o reino, vai dar o galardão e vai fazer o quê? É tempo do quê também? De destruíres. Se lembra da parábola? Bate com a parábola ou não? Bate com a parábola, se lembra da parábola? O homem nobre veio, deu o galardão, pediu contas, distribuiu o galardão, não é? E o que ele fez? Aqueles que não quisessem, ou que não quiseram que ele reinasse sobre ele veio para destruir, porque ele é rei. Amém? Então o que acontece naquela parábola, acontece aqui. Então nós vemos que na vinda do Senhor Jesus, Ele virá para assumir o reino, para distribuir os galardões e para destruir aqueles que se opõem a Ele. Uau, Jesus vem tomar o reino. Agora vem a melhor parte. Aleluia. Está preparado para a melhor parte? Jesus vem tomar o reino com poder tremendo, com poder, com glória, com majestade. E aí vem a melhor parte. Nós participaremos do reinado de Cristo. Aleluia. Aleluia. Presta atenção aqui, pastor, conta essa história. Apocalipse 5, 9, 10. Olha só o que está acontecendo e o que está te esperando na eternidade. E cantava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro. Lá no começo de Apocalipse já está dito isso. Porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. De quem que está falando aqui? Quem é que comprou para Deus com o seu próprio sangue? Quem foi? Jesus. Cantamos isso, que Jesus marcou com o seu sangue. Bonita essa frase. A graça, não foi isso? Com o seu sangue Jesus comprou pessoas da onde? De toda a tribo e língua e povo e nação. Para fazer o que com eles? E para o nosso Deus o fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Aleluia. Quando é que eles reinarão sobre a terra? Quando é que eles reinarão sobre a terra? Quando é que você reinará sobre essa terra? Quando vier o rei. Ele vai tomar o reino. Amém? Quando tocar a última trombeta, agora é a hora. É a última trombeta, agora é a hora. Uau, ok. O reino, os reinos do mundo são do Deus e do seu Cristo. Olha aqui para você entender melhor, Apocalipse 20, verso 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhe dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aqui nós vemos grupos de pessoas. Apocalipse 20 está falando daqueles que
foram mortos, aqueles que foram degolados, aqueles que sofreram, aqueles que não adoraram a besta. Aqui está falando daqueles que foram fiéis nos momentos finais. Esses vão reinar com Cristo, mas não só esses. O verso 5 diz que todos aqueles que creram no Senhor, homens de toda tribo, língua, povo e nação, também vão reinar. Aleluia, oh, a glória a Deus. Você está preparado para reinar neste mundo? Talvez você nunca pensou sobre isso, mas se você serve o Senhor, olha o que te espera. Olha o que te espera. Pastor, assim, mas aqui eu estou vendo que está falando dos mortos, está falando daqueles que sofreram. Mas e se quando na vinda de Cristo eu estiver vivo, será que vou passar batido? O que vocês acham? Porque aqui estamos falando muito dos mortos. Eternidade muitas vezes se remete aos mortos, mas será que é isso? A Bíblia, glória a Deus, ela traz para nós ensinamentos, e ela nos ensina, ela tira as dúvidas. 1 Tessalonicenses 4, de 15 a 17, o apóstolo Paulo, ele esclarece: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos. Você está vivo? Uau! Nós os vivos. Então isso aqui é para nós, é para você, para mim e para você. Os que ficarem até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Ok? Aqueles que já morreram, nós não vamos preceder, nós não vamos vir antes, não teremos privilégio, porque tem muita gente que já morreu, não é? Mas eles vão ressuscitar e vão vir com Cristo na vinda do Senhor, porque eles vão participar do galardão, eles vão estar no tribunal de Cristo. Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus. Você aprendeu sobre isso? Que trombeta que é? Que número que é? Qual que é? É a segunda, a terceira, a quarta? Não é nem a oitava, nem a nona, é a sétima, a última. Tocada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os vivos, glória a Deus, os que ficarmos antes, na vinda do Senhor, seremos arrebatados juntamente com eles. Eles quem? Com os mortos. Faremos um grande exército entre nuvens para o encontro do Senhor com os ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Nós temos lá que os mortos vão vir com o Senhor para reinar, e aqui diz que nós vamos nos reunir com eles. Para quê? Para reinar sobre a terra. Aleluia. Não, escutei o aleluia, só o do pastor. Vocês não querem reinar sobre a terra? Eu sei que vocês estão impactados. Eu não sabia disso, pastor. Que história é essa? Mas como assim? Como é que eu vou reinar? Eu nem sei nem como eu vou fazer isso. E eu vou reinar sobre quem? E o que vai estar acontecendo nesse período do milênio? Bom, semana que vem eu conto para você. Porque é muita coisa. Mas o que eu quero deixar para você nessa manhã, no seu coração, é essa verdade. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, porque é isso que tudo começa. Aleluia. Ok? Ele está vindo, aleluia. E ele virá para quê? Jesus está voltando. A gente às vezes só para nisso, e a gente não entende por que ele está voltando. Ele volta para quê? Para assumir o seu reino sobre quê? Sobre a terra. Ok? Ele vai assumir o seu reino sobre a terra. Ele vai vir para dar o galardão àqueles que foram salvos. Ele vai dar o galardão, os mortos ressuscitarão, nós seremos transformados, receberemos o galardão. E o galardão é para quê? Para nossa alegria, mas também para termos autoridade. Se lembra da parábola? Aquele que ganhou uma mina e multiplicou em 5 minas, ele foi responsável pelo quê? Ou melhor, que ele ganhou uma e multiplicou por 10, ele foi responsável pelo quê? 10 o quê? Como assim? Para fazer o quê? Para reinar. Ok? Aquele que ganhou uma, multiplicou por 5, ganhou o quê? Autoridade para quê? Reinar sobre quantas? 5 cidades. Está entendendo? Está entendendo? Então, é muito sério. É uma verdade que você tem que ter no seu coração, porque isso te motiva a viver a vida cristã. Amém? Mesmo que você é discriminado, mesmo que você não seja compreendido, mesmo que você tenha que vencer as tentações, não é? Vale a pena, porque existe uma recompensa, existe a coroa.
e essa coroa te dará autoridade sobre as nações, para que você reine com Cristo. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso, e a semana que vem vamos falar mais sobre isso. Vamos ficar em pé e vamos orar, e vamos dizer: Senhor, eu quero estar pronto, eu quero estar preparado, porque o Senhor está voltando, aleluia, o Senhor está voltando, e não é uma questão apenas de sabermos quando. As pessoas muitas vezes ficam preocupadas quando Cristo volta, quando Cristo volta, não é isso? Quando Cristo volta, mas o mais importante talvez é saber o porquê e para que Cristo volta, não é? Para que Cristo volta? Ele volta para assumir o seu reino. Ele não vai vir mais numa manjedoura como uma criança recém-nascida. Ele vai vir como Rei dos reis e Senhor dos senhores, e Ele vai vir para reinar, e com Ele todos aqueles que durante todo esse tempo creram nele. Veja como Deus valoriza aquele que crê. Se você ainda não entregou a sua vida ao Senhor, é tempo de fazer antes que Cristo volte. E se você já entregou a sua vida ao Senhor, permaneça firme, a despeito das tentações, das perseguições, mantenha-se firme, para que você não perca a coroa, porque vale muito a pena receber essa coroa. Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra nessa manhã, que nos ensina e nos motiva, Senhor amado, a caminhar contigo, porque sabemos que coisas tremendas o Senhor tem preparado para nós. Muitas vezes não paramos para pensar e para imaginar isso, mas é o que o Senhor tem preparado para a nossa vida, Senhor amado, e queremos andar nisso e crescer, Senhor amado, nesse entendimento, e estar preparados, Senhor amado, porque breve o Senhor está voltando, Senhor amado, breve o Senhor está voltando, e quando o Senhor voltar, o Senhor estabelecerá o seu reino. O Senhor estabelecerá o seu reino, o Senhor trará, Senhor amado, a premiação, ó Deus, o Senhor distribuirá o galardão, e o Senhor também fará juízo, Senhor amado, àqueles que te ignoraram, aqueles que não quiseram que tu reinaste. Senhor amado, é um momento, Senhor, importante na história da humanidade, e que nós queremos estar preparados para ela, Senhor, do teu lado, pertencendo, Senhor, àqueles que creem em ti, Senhor amado, e àqueles que terão autoridade sobre as nações. É isso que o Senhor tem dito, Senhor, que nós reinaremos com Cristo, aleluia, e é isso que nós queremos, aleluia. Você pode dizer: Senhor, obrigado pela oportunidade que o Senhor me dá de reinar contigo. Amém. Dá um aplauso bem forte ao Senhor, aleluia, glória a Deus.